Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a memória dos santos anjos da guarda. E pode existir em nós uma tentação de achar que a verdade sobre os anjos da guarda seja uma realidade bobinha, isto é, anjo da guarda é aquela realidade que a gente ensina aos nossos filhos, né? Aquela oração bonitinha: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, e aí vai. Mas não é uma realidade tão importante assim, e outros até põem até em dúvida a existência dos santos anjos. Então é apenas uma realidade pueril, infantil, quando na verdade não tem nada de pueril, infantil, fictícia, criada, mas é uma realidade profundamente bíblica, a respeito da qual nós iremos encontrar tanto no Antigo como no Novo Testamento esta afirmação a respeito da existência dos anjos e a finalidade que eles têm na nossa vida. Se vocês, apenas um livro clássico na Sagrada Escritura sobre ele, mas repito, nós iremos encontrar várias, muitíssimas passagens, muitíssimos livros que fazem referência à existência e à ação dos anjos na nossa vida. Mas um livro clássico é o livro de Tobias, que fala da história de Tobias e do arcanjo Rafael, que o acompanha naquela missão, que é enviado por Deus para ajudá-lo a terminar a sua missão. Então, a finalidade dos anjos é exatamente esta: que eles nos guardem, que eles combatam conosco e por nós, para que nós atinjamos a finalidade para a qual nós somos criados. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Êxodo, diz: assim diz o Senhor, vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho, que te conduza ao lugar que te preparei. Aqui está óbvio, isto é, no contexto aqui da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, era para que chegasse à terra prometida, mas nós cristãos sabemos muito bem qual é a verdadeira terra prometida: é o céu, é a grande promessa de Deus. Pois bem, Deus nos concede então um anjo para que vá à nossa frente, para que nos conduza, para que nos guarde pelo caminho, para que nos conduza, para que nós alcancemos aquele lugar que Ele nos preparou. Muito bem, por fé católica, nós acreditamos que Deus não apenas criou os anjos, mas que Deus nos deu a cada um de nós um anjo. Todos nós, na Sagrada Escritura, nós iremos ver o quê? Que existe o anjo do povo de Israel, que o rei, ele desfruta de uma proteção especial de Deus, mas por revelação, por fé católica, nós acreditamos que esta realidade se aplica a todos e a cada um de nós. E isso não por uma criação nossa. Quando eu digo por fé católica, eu digo por afirmação e ensinamento do próprio Jesus. No Evangelho de hoje, nós ouvimos Jesus dizendo, Jesus, mesma coisa: não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Então o próprio Jesus fala o quê? Que cada pequenino tem um anjo, e que nós não devemos fazer mal a um daqueles pequeninos, porque os seus anjos têm perfeita comunhão com Deus. Eles contemplam a face de Deus sem cessar. Então aqui, meus irmãos, de uma maneira bem resumida, nós contemplamos este mistério, todos nós. Imagine se nós tivéssemos uma visão
espiritual tal que pudéssemos contemplar, digamos aqui, sei lá, eu sou péssimo em fazer contas assim de olho, mas digamos aqui na igreja somos 150 pessoas, teríamos 300 pessoas, porque cada um com o seu anjo. Às vezes, nós não nos damos conta dessa realidade, de modo que nós podemos ter uma fé católica, mas uma prática indiferente a esta mesma fé. O que é que os santos nos ensinam a respeito da existência dos anjos da guarda? Isto é, nos ensinam a reverência, o amor e fazer uso desta ferramenta espiritual que Deus nos deu, de modo que um sacerdote que queira atingir os corações das pessoas deveria constantemente, antes da celebração da Santa Missa, rezar e pedir a intercessão dos anjos de vocês, para que a palavra pregada e o mistério celebrado atinjam profundamente a alma de vocês. Porque mais do que eu estou interessado na conversão de vocês. Vocês estão interessados na própria conversão, mas muito mais do que nós, estão os nossos anjos interessados na nossa salvação. Então, pedir a intercessão dos santos anjos, dos anjos da guarda, para que nos auxiliem neste combate, para que a palavra pregada, a palavra proclamada e pregada, e os sacramentos celebrados, o mistério celebrado, atinjam de tal maneira os nossos corações, que nos despertem para um amor maior a Deus, e um desejo maior de docilidade, reverência, obediência e seguimento. Então precisamos pedir ao nosso anjo da guarda. Eu me dei como exemplo, falando que o sacerdote deve rezar pela assembleia para quem vai pregar, mas foi apenas um exemplo. Isso se aplica a todos nós. Isto é, esta convivência cotidiana com o nosso anjo da guarda. Não apenas com o nosso, mas com o dos nossos irmãos. Mas vamos lá, de uma maneira bem prática, de você todos os dias, de você conversar com o seu anjo da guarda. Isso acontece. Padre, assim, às vezes, quando eu me lembro, mas imagine, Deus não deu uma coisa a você. Deus deu alguém, o anjo é alguém, não é algo, é alguém, é uma pessoa, é um ser inteligente e bom, com quem eu posso falar e me comunicar, que está sempre do meu lado, noite e dia. É a presença de Deus na minha vida, uma das presenças de Deus, uma presença privilegiadíssima. E eu sequer lhe dou bom dia quando me acordo, e eu sequer peço a Ele que me ajude a viver o dia de hoje de tal maneira que encha de alegria o coração do meu Deus e nosso Deus, o Deus do meu anjo e o meu Deus. Então imagine que alegria também eu darei ao meu anjo quando eu peço a Ele aquilo que Ele quer me dar. Me ajude, meu anjo, para que no dia de hoje eu não dê tristeza nenhuma a Deus. Me inspire bons pensamentos, afaste do meu coração e da minha mente toda vontade que desagrada a Deus. Conceda-me a inteligência espiritual para que eu creia e busque cada vez mais as coisas do alto. Concede-me sabedoria, alcança de Deus sabedoria, para que eu expulse do meu coração tudo aquilo que, se não for mal em si, é quase que uma porta para o mal na minha vida. Me ensine a ser forte
valente, corajoso. Expulsa do meu coração toda preguiça espiritual. Os anjos são os ministros por excelência de Deus. Por quê? Eu sou ministro de Deus? Sou ministro de Deus. Mas infelizmente, nem sempre obediente ao meu Senhor. Eu sou ministro de Deus? Sim, eu sou ministro de Deus. Mas nem sempre faço tudo aquilo que agrada ao meu Senhor. Mas o meu anjo é um ministro perfeitíssimo. Ele só faz o que é agradável a Deus. Ele é obediente 100% a Deus. Então eu devo então me espelhar nele. Se São Paulo infinitamente inferior ao meu anjo, compreenderam aqui? Estou falando do apóstolo São Paulo, infinitamente inferior ao meu anjo, porque o menor anjo é maior do que o maior santo. Não estou falando, é claro, da Virgem Maria, né? Ela é especial, especialíssima. Mas o menor anjo é maior do que o maior santo. Isso quem disse não é o Padre Overlan pregador. Isso quem disse foi Jesus. Quando disseram que João Batista era grande, ele disse: pois bem, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Entendem aqui? Ora, se São Paulo apóstolo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, por que é que eu não devo buscar imitar este ministro perfeitíssimo que Deus colocou do meu lado, que é sempre dócil a Deus e que tem acesso aos meus afetos e à minha inteligência e à minha imaginação? O diabo não tem acesso aos meus afetos. Ele pode tentar instigar, mas ele não me controla. Ele não tem acesso aos meus pensamentos. Ele não sabe o que eu estou pensando. Mas o meu anjo, ele sabe o que eu estou pensando. Então eu posso constantemente estar ali conversando com o meu anjo e pedindo a ele a graça, que ele interceda por mim, para que eu seja como ele, dócil, obediente, aberto à ação de Deus, maleável nas mãos de Deus, como o barro é na mão do oleiro, para que eu seja agradável a Deus e dê muita alegria a Deus, como Ele dá alegria ao seu Senhor. Na oração, no prefácio da Santa Missa de hoje, que nós iremos rezar daqui a pouco, logo depois, quando tem o ofertório, o padre oferece o pão e o vinho que serão transformados em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Aí vem aquela oração que o padre diz: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, ao nosso dever, a nossa salvação. Pois bem, aí o padre começa uma oração, né? Pois bem, preste bem atenção, porque eu posso dizer isso e você dizer: ah, padre, mas se eu ficar muito próximo do meu anjo, rezando tanto, eu não vou de alguma maneira deixar de rezar a Deus? Meus santos, pelo amor de Deus, não existe incompatibilidade. Abrir-se à ação do seu anjo é abrir-se à ação poderosa de Deus. Não tenha medo de rezar a Nossa Senhora, porque você tem medo de se afastar de Jesus, porque se você se aproximar de Nossa Senhora, você irremediavelmente se aproximará de Jesus, porque ela nos conduz a Jesus. Nossa Senhora não pega ninguém para ela de uma maneira absoluta, de modo que nos impeça de uma comunhão com Cristo. Muito pelo contrário. Quem a ela se consagra, consagra-se a Deus. Quem a ela quer ser seu servo, seu escravo, tornar-se-á servo e escravo perfeitíssimo de Deus. Não é para ela de uma maneira absoluta e fechada com relação a Deus. E o mesmo se aplica aos anjos. E a oração que na Santa Missa será rezada diz isso. Começa, como toda oração eucarística: na verdade é justo e necessário
é nosso dever e salvação, está falando com Deus, dar-vos graças sempre em toda parte, e não cessar de engrandecer-vos, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Como toda oração eucarística está voltada para Deus. E continua, é a vós que glorificamos ao louvarmos os anjos que criastes. Quando nós louvamos os anjos, quando nós olhamos e dizemos, meu Deus, como o anjo é belo, é santo, é grande, nós estamos reconhecendo a beleza, a grandeza, a majestade de Deus. Foi o maior que o fez grande, foi o todo-poderoso que o fez forte. É a vós, Deus, que glorificamos ao louvarmos os anjos que criastes e que foram dignos de vosso amor. A admiração que eles merecem, a admiração que os anjos merecem, nos mostra como sois grande, ó Deus, e como deveis, ó Deus, ser amado acima de todas as criaturas. Se eu, ao olhar o meu anjo, eu me admiro, dizendo, nossa, o menor dos anjos é maior do que o Padre Pio. Imagine, o menor dos anjos, e eu paro e digo, meu Deus, como o Senhor é grande, porque eu já via a grandeza do Senhor, quando eu via o santo capuchinho, São Padre Pio. Quando eu olho então para o menor do meu anjo, o menor dos anjos, que o anjo da guarda é um dos menores, né? A hierarquia é quanto mais próximos de nós, menores eles são. Então, como o anjo da guarda está sempre comigo, ele é um dos menores, mas o seu poder é infinitamente maior do que todo e qualquer santo, grande santo que já habitou e já passou aqui pela terra. E o menor anjo esmaga a cabeça do diabo, porque o diabo nada pode contra ele, porque ele é poderosíssimo. Pois bem, a admiração que eles merecem nos mostra como sois grande e como deveis, ó Deus, ser amado acima de todas as criaturas. Então, meus irmãos, nós hoje nos unimos aos nossos anjos, nós hoje nos unimos aos anjos dos nossos irmãos, mas nós hoje nos unimos, claro, mais ainda a Deus em admiração. Como Deus é bom, que colocou um protetor tão poderoso do meu lado, para me guardar, me guiar e me proteger. Como Deus é, e como Deus quer a minha salvação. Imagine se alguém chegasse para você e dissesse, olha, Deus me revelou que, sei lá, Padre Pio estará com você todos os dias do seu lado, espiritualmente, estará todos os dias do seu lado para proteger, assim, de uma maneira única, só para você. Que Santa Faustina, que iremos celebrar daqui a pouco, dia 5, Santa Faustina estará com você, Santa Teresinha, a quem celebramos ontem, o quadro providencialmente está aqui ainda, muito bem, estará com você todos os dias. Imagine, e só para você. Nossa, mas meu santo, glória a Deus, mas alegre-se, porque Deus lhe deu um anjo em cada momento, do nascer ao pôr do sol, ao acordar e ao dormir, Ele está ali do seu lado, protegendo e guardando você. E você, muitas vezes, não faz uso dessa arma espiritual, desta pessoa santíssima que Deus colocou do seu lado. Quando se lembra, faz aquela oração, faz a oração, que é belíssima a oração, mas faz de uma maneira impessoal. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. A oração é bela, mas você às vezes reza de uma maneira tão impessoal que parece que nem se dá conta que você está falando com uma pessoa que está do seu lado. Entende? Você pode rezar de uma maneira fria. Não, aprenda a ser amigo do seu anjo. E é claro, sendo amigo do seu anjo,
aprenda a ser amigo dos anjos, os seus irmãos. Alguém está passando por uma dificuldade, recorra ao anjo daquela pessoa. É um familiar seu? Recorra ao anjo do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã. Peça a intercessão dele. Ele, mais do que você, está interessado na salvação daquela pessoa por quem você reza. Lá no seu trabalho, tem uma pessoa difícil, de difícil convivência, peça a intercessão do anjo daquela pessoa. Aquela pessoa pode ser o diabo, mas o anjo dela é santo. Aquela pessoa pode ser o capeta, mas o anjo dela é perfeitíssimo. Peça a intercessão do anjo dela. Entende? Quer dizer, vamos aprender a ter uma visão espiritual, uma visão sobrenatural das coisas. Rezemos, por exemplo, agora, ao terminar a homilia, que cada um reze aqui, pedindo a intercessão dos nossos anjos da guarda, para que esta Eucaristia eleve o nosso coração a Deus, para que nós participemos desta Santa Missa de uma maneira muito mais contrita, devota, para que nós recebamos Jesus com toda a reverência com que Ele deve ser recebido. Mas peçamos não apenas por nós, peçamos pelos nossos. E não tenhamos dúvidas, meus santos, que daremos muita alegria aos nossos anjos e a Deus, que nos deu o anjo da guarda exatamente para isso, para nos proteger, nos guiar, nos guardar, enfim, nos levar para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.